Bom dia, turma. Continuando aí a nossa aula sobre a ditadura militar. Agora vamos aí para a segunda parte, né? Quer dizer, a parte final, né? Os três últimos presidentes aí, que foi o general Médici, o general Geisel e o general João Figueiredo. Então, para relembrar, a ditadura foi um período da política brasileira em que os militares governavam o Brasil entre os anos de 64 até 85. Foram 21 anos de ditadura militar. Esse período caracterizou-se pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão àqueles que eram opostos ao regime militar. Isso tudo vai ser endurecido, né? O endurecimento, chamado endurecimento do regime, em 1968, com o AI-5, né? Que foi aí quando terminamos a aula passada, né? A instituição do AI-5 com Costa e Silva, né? Então, dando aí um gancho aí do finalzinho da aula passada. Ele foi aí o principal instrumento de arbítrio da ditadura militar. Então, o general-presidente poderia, sem dar satisfações a ninguém, fechar o Congresso, caçar mandatos de parlamentares, demitir juízes, suspender garantia do Poder Judiciário, legislar por decretos, decretar estado de sítio, enfim, ter poderes tão vastos como o de um tirano. O governo passa a ter o direito de suspender o habeas corpus, que é o documento que dá liberdade a quem é acusado de algum crime, né? Tem gente que chega a falar de golpe dentro do golpe. Então, Costa Silva não acabou tendo tempo de saborear os resultados do AI-5, porque ele teve derrame cerebral e o tirou do poder. Então, esse aqui é um retrato, né? São imagens desse período de perseguição, período de passeatas, período de protestos, onde as pessoas realmente iam às ruas para poder manifestar as suas opiniões contrárias aí à ditadura, né? E com as 5 vai chegar aí a luta armada. Não só as manifestações e os embates corpo a corpo com a polícia nas ruas estavam fazendo efeito, né? E o AI-5 vai endurecer mais o regime, então os grupos contrários à ditadura vão aí começar uma luta armada, que foi isso, né? A falta de crédito nas ações parlamentares e o endurecimento do regime faz com que os setores de esquerda se lancem em ações armadas, né? O Partido Comunista Brasileiro tem uma resistência no interior do MDB e dos sindicatos, né? O Partido Comunista do Brasil inicia uma campanha de guerrilhas rurais com escasso apoio camponês. Então, as guerrilhas acontecem, é uma guerrilha rural nos interiores do Brasil e também acontecem as guerrilhas urbanas. As guerrilhas urbanas, a gente tem aí esses grupos de ações populares aí, que é o ALN, o VAR e o MR8, né? E a ação popular, né? Essa guerrilha urbana. O MR8 é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, né? Eles serão aí caçados, as imagens serão colocadas para denúncias, né? Eles são assim considerados subversivos, os integrantes desses grupos, né? Então a gente tem essas guerrilhas e aí Médici entra na presidência, né? Então, um breve período de 5 anos que corresponde ao mandato do presidente Médici foi o único momento que o regime conquistou estabilidade política. Por quê? Porque tem o AI-5, né? O AI-5 vai aí dar um endurecimento político aí, né? E o que vai acontecer aqui, né? Esse embaixador dos Estados Unidos, o Elbrick, ele foi sequestrado por esse movimento revolucionário 8 de outubro, né? Porque só assim esse grupo viu que a voz de pessoas ficando perseguidas iria aparecer na mídia, iria repercutir na política, né? Ou na propaganda. Por quê? Nas mídias. Por quê? Porque a censura era muito, né? Nada que estava acontecendo nos porões da ditadura era mostrado. Então, o jeito que eles acharam é sequestrar um embaixador americano, né? Então, esse grupo, MR8 e a ALN,
ele vai sequestrar em troca da soltura de presos políticos, né? Esses prisioneiros vão ser libertados em troca da vida aí desse embaixador. Isso foi real, né? E aconteceu, e foi lançado um filme, né? Que é Esse Companheiro, que foi o que eu sugeri na aula passada. Esse filme aqui, né? Que conta essa história aí. Quem não assistiu ainda tem a possibilidade aí de assistir, tem no YouTube. E é muito interessante, que conta, mostra a perseguição, mostra o treinamento de como essa guerrilha urbana, mostra o plano e mostra a repercussão desse sequestro aí no Brasil, que tem aí uma censura muito forte, e a obrigação assim do governo, que é alinhado aos Estados Unidos, de aceitar aí o que esse grupo pede aí, que é a soltura desses presos políticos, né? Então, o governo Médici também é um governo aí do milagre econômico, né? Na economia está muito bem, obrigada, graças aos empréstimos dos Estados Unidos, né? Aí entrou para a história no período onde se registram os maiores índices de desenvolvimento e crescimento econômico do país. O setor industrial se expandia e as exportações agrícolas aumentavam significativamente, gerando milhões de novos postos de trabalho. Esse período de prosperidade da economia brasileira ficou conhecido como milagre econômico. Então, a propaganda oficial do governo elaborou slogans, né, como ninguém mais segura esse país, ou ainda Brasil, ame ou deixe, ou ainda o país, e esse é o momento que o país vive o auge da opressão ditatorial. Então, o AI-5 é colocado em prática no governo de Médici, esse auge da ditadura, mas, por outro lado, está mostrando aí um país próspero, um país com novos empregos, um país gerando crescimento econômico, um chamado milagre econômico, né? E esses slogans é aí a exaltação desse país, né? Desse Brasil, é um país que vai para frente, né? Esse Brasil ame ou deixo, ou você concorda, você está dentro dessa política ditatorial, ou você vai embora, ou você vai para outro país, né? Que no caso o exílio. Então, a nova política econômica trouxe resultados positivos. O PIB alcançou índice de crescimento, né? Ordem de 10 a 11,2%. Esse é o milagre econômico. Então, tem aí o grande crescimento da economia, uma inflação moderada, modernização das indústrias de base, de bens de consumo duráveis, de telecomunicações, de produção agrícola, ampliação na criação de empresas estatais, né, mineração, petroquímica, aço, comunicações, tem os investimentos das multinacionais, mas é claro que tem um arroxo salarial, não há aumento, por exemplo, para os operários, né, para a classe trabalhadora. Tem uma concentração de renda nas mãos dos mais ricos, então ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. E o aumento de uma dívida externa, claro, esse milagre é às custas de empréstimos estrangeiros, então você tem que pagar, dá assim uma dívida. E obras estatais faraônicas. O que são essas obras faraônicas? São as obras gigantescas e caras, que vão ter exemplos aí agora, né? A Transamazônica, jamais concluída. A Transamazônica, a gente diz que leva nada a lugar nenhum. Ela não pode ser asfaltada por causa da floresta, por causa da vegetação, e em tempos de chuva isso aqui fica intransitável, né? A Rio Santos, a nossa rodovia Rio Santos aqui, foi uma obra faraônica desse período aí, né? A ponte Rio-Niterói, Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, Ponte Colombo Salles e Santa Catarina, tá aqui. A hidrelétrica, as hidrelétricas também foram feitas nesse momento, né? Usina siderúrgica de Tubarão, do Espírito Santo e de Açominas, né? A ferrovia de aço, que foi interrompida aí. A usina hidrelétrica de Itaipu, que aí tem até hoje, ela funciona. E a nossa próxima aqui, ó, Angra 1, né? Começou a ser construída. Nesse período aí, desse momento aí de obras faraônicas, né? E esse momento onde o Brasil ama ou deixa, esse é um país que vai para frente, essa propaganda de exaltação à pátria, né? É uma propaganda ufanista, isso é ufanismo, né? Como forma de encobrir o clima de terror, o governo faz essa propaganda ufanista.
Então, esses slogans eram, né? Você constrói o país, você constrói o Brasil, ninguém segura esse país, Brasil conte comigo, Brasil ame ou deixe. E no auge dessa campanha ufanista, o que acontece? O Brasil ganha a Copa de 1970. E aí tem até uma música, né? Pra frente Brasil do meu coração. E todos juntos vamos pra frente Brasil do meu coração. E esse aí é o Médici levantando a taça aí com o capitão da seleção, né, da época, Carlos Alberto, que ganha. E aí, já sabe, né, Brasil, Copa, essa nacionalidade está à flor da pele, né? Então uniu aí o útil ao agradável nesse sentido aí, nessa campanha ufanista, né? Então o próximo governo é o governo do general Geisel. Esse é a imagem dele, né? Ele assume o governo prometendo um retorno à democracia. Então, esse retorno à democracia, como seria, né? Um processo gradual e seguro. Isso aqui é muito importante, né? Geisel tem aí, vamos devagar e vamos com segurança rumo à democracia. Esses são importante vocês saberem essas duas palavras, né? Vamos redemocratizar o Brasil aí gradativamente com segurança. Essa redemocratização foi também chamada de distensão, né? Tem aí medidas políticas liberalizantes, cuidadosamente controladas. Então, depois de 10 anos de ditadura militar, período em que 3 generais governaram o país, as forças armadas aí estão um pouco desgastadas, né? A violência repressiva, o controle policial imposto sobre todos os setores da sociedade, a ausência de liberdades civis e públicas, havia conduzido o país a uma situação insustentável do ponto de vista da manutenção do regime, né, da ditadura. Então, por isso, Geisel já entra com essa vontade, com essa proposta, né? Vamos abrir, vamos retornar à democracia num processo lento, num processo gradual, devagar e num processo seguro, né? Então, quando ele assumiu a presidência aí, já não tinha mais aquela ameaça aquela ameaça subversiva, aqueles grupos guerrilheiros. Muitos focos já tinham sido destruídos, né? Principalmente a guerrilha rural, né? A guerrilha rural. Para evitar crises políticas, ele faz concessão aí ao aparato repressivo ao impedir pressões provenientes da oposição, no sentido de cobrar do governo esclarecimentos sobre cidadãos mortos, desaparecidos, torturados, contra os presos políticos, né? O episódio mais grave ocorrido no mandato de Geisel foi a morte sob tortura do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 75. Quem é Vladimir Herzog? Ele tinha um apelido chamado Vlado, né? Ele era professor da USP, ele nasceu na Iugoslávia, ele migrou para o Brasil junto com seus pais, fugindo aí do nazismo, né? Então, vai acontecer o seguinte, ele mesmo, por vontade própria, sendo um professor, os professores eram muito vigiados, né? Um professor ainda estrangeiro, né? Então, ele vai aí se apresentar espontaneamente no DOI-CODE, né? Que era aí São Paulo, para poder prestar esclarecimento aí da sua ligação com o Partido Comunista do Brasil, que é o que ele era acusado, né? Então ele foi tão torturado que no dia seguinte ele amanhece morto. Mas tem uma imagem dele, né, morto na cela, eu não quis colocar aqui para vocês, se vocês quiserem pode pesquisar aí e ver, ele está enforcado. Então a polícia, né, vai divulgar essa imagem dizendo que ele cometeu suicídio, né? Mas o corpo dele mostra aí as torturas, que na verdade ele vai morrer por causa das torturas que sofreu. Isso vai provocar aí uma indignação popular. E esse foi o episódio mais grave aí do governo dele. Agora o próximo é o governo de Figueiredo. Esse é Figueiredo. Então, veja bem, Geisel, ele vai propor uma abertura política, uma abertura democrática, mas ainda temos um último presidente, né?
Figueiredo é que vai aí concluir essa abertura democrática. Olha que abertura lenta mesmo, né? Então, aí, marcou a saída dos militares do poder. Né? Então, diversas entidades promovem debates de cunho social, né? A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, CNBB, que é dos bispos, né? Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, as SEBs, comunidades eclesiais de base, a UNE, União Nacional dos Estudantes, a ABIN e etc. Né? Então, na classe operária, surgem manifestações sobre a liderança de trabalhadores, aí como o Lula vai guiar aí no dia 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, uma greve no ABC Paulista. E aí ele vai aí sobressair aí no mundo político, o conhecimento da figura dele a partir daí, né? Então ganha força o processo de abertura política. A anistia vem em 79, mas não beneficiou os condenados por sequestros e atentados políticos. O que é anistia? Anistia é o perdão. O perdão e as pessoas que estão no exílio podem voltar aí, que não serão mais perseguidos, né? Então, a reforma política implementada pelo Estado permitiu a volta do pluripartidarismo. Para relembrarmos, o AI2, se eu não me engano, vai implementar aí o bipartidarismo. Apenas a Arena e o MDB tem representação política nessa trajetória da ditadura do Brasil, né? Então, no governo de Figueiredo, vai haver aí a possibilidade dos novos partidos entrarem em cena. E aí a gente tem o PDS, PMDB, PDT, PT, PP e PTB. Né? Então, deu continuidade aí o processo de abertura, acontece a anistia, que eu já falei, né? O pluripartidarismo aí também acontece e começa o movimento das diretas já, né? O que vai acontecer nesse período aqui é ala dos militares que não concorda com a abertura política. Então, essa abertura vai fazer com que a direita ligada ao aparelho de repressão não aceite a abertura política. Então, o que vai acontecer aí? Né? Vai haver um atentado que não deu certo, né? Pela foto do carro, mas outros deram certo. Então, no Rio de Janeiro foi colocada uma bomba na sede da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e outra na sala de um vereador do PMDB, que matou uma pessoa. Mas essa não deu certo aqui, né? Em 30 de abril de 81, os atos violentos atingiram o clímax com o episódio do Rio Centro. Imagine se isso desse certo. Durante um show comemorativo no Dia do Trabalho, com cerca de 20 mil pessoas, uma bomba foi encontrada na caixa de força e outra explodiu em um carro estacionado no local. O carro era de um sargento do Exército, né? Matou ele e feriu um capitão. Então, essa ala da direita militar queria fazer assim, um atentado para botar a culpa aí nos tal subversivos e não abrir o país para a democracia, né? Só que não deu certo. A bomba explodiu aí no colo desse sargento aí, né? Então, a lei da anistia é certo para os envolvidos com luta armada e ato terrorista, né? O retorno dos exilados políticos. Quem volta para o Brasil que está fora, né? Brizola, Carlos Prestes, Miguel Arraes, né? Mas tem uma campanha, não queremos liberdade pela metade, né? Porque tem pessoas aí que não foram perdoadas com essa lei. Aqui tem o retorno de Fernando Gabeira do exílio, né? No dia 1º de setembro de 79, eu acho que todos conhecem o jornalista Fernando Gabeira, né? Que fazia parte do MR8, aquele grupo que sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, né? Ele não foi preso, ele conseguiu ser exilado em outro país. Então, em março de 83, o deputado federal do PMDB, Dante de Oliveira, apresentou uma emenda constitucional que estabelecia eleições diretas para presidente da República. A partir daí, as oposições mobilizaram-se à população com o objetivo de pressionar os parlamentares a aprovar a emenda constitucional. Por todo o país, grandes comícios, atos e manifestações públicas foram realizados. O lema da campanha era Diretas Já, que é da emenda Dante de Oliveira, né? Mas ela não foi aprovada, ela foi derrotada no Congresso
O povo toma as ruas querendo votar para presidente, porque eles não votavam desde quando Jânio Quadros foi eleito. Olha quanto tempo, Jânio Quadros foi de 61, né? Aí vem João Goulart, aí começa a ditadura e tal. Estamos no ano de 85 e o povo ainda não votou para presidente desde então. Então eles querem votar. Só que a emenda da direta já não foi aprovada. Então, o próximo presidente, né, a redemocratização, a transição democrática foi indireta. O colégio eleitoral que vai fazer, que vai dar o voto, né? Entre Paulo Maluf e Tancredo Neves. Paulo Maluf ainda está na política, está vivo ainda com seus 80 e tanto, né? Mas perdeu. No 15 de janeiro de 85, Tancredo e Sarney são eleitos depois de 21 anos de governo militar, né? Aqui temos Tancredo Neves, aqui José Sarney. Aqui é sua vitória, Tancredo. Ulisses Guimarães ainda está aqui, ó. Temos a esposa de Tancredo aqui, né? Mas, na data da posse, Tancredo Neves é internado, doente, né? E Sarney que assume o governo, né? Começa a conturbada Nova República. No dia 21 de abril, estamos aí na posse, 15 de março, 21 de abril, Tancredo morre. Então, a gente tem um presidente que foi vice, né? José Sarney não foi eleito, ele foi vice de Tancredo Neves que foi eleito, era a esperança do Brasil aí, né? Para um bom início de redemocratização, mas que não deu muito certo porque ele ficou doente, já estava doente, né? Mas esperou sair o resultado das eleições para poder se tratar e aí a doença piorou e ele morre no dia 21 de abril, né? Então, é isso que temos por hoje. Na próxima aula a gente continua aí com essa nova república, essa redemocratização aí do país.